Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vim fazer esse vídeo, né, para falar de algumas coisas que aconteceram esses dias. Quem me conhece de perto, amigos, pessoas que convivem comigo no dia a dia, e até às vezes pessoas que acompanham aí, às vezes em rede social acaba vendo, né, alguma coisa ou outra, sabe que por esses dias eu passei aí por umas situações um pouquinho complicadas. Para iniciar essa conversa, dizer que já faz um tempo, né, que eu venho sofrendo aí na questão vocal. Quem me conhece mais de perto sabe que alguns anos atrás eu cheguei a fazer tratamento, né, eu tive alguns problemas por questão da voz, mau uso, mal forma de usar, não aquecer, aquela coisa toda, porque quando você fala bastante, você tem que ter alguns cuidados, né? E eu parei de ter esses cuidados, com o tempo, né, fui desleixando. E já faz alguns meses que eu vinha sofrendo de dores horríveis na minha garganta. Só eu sei como muitas das vezes eu chegava em casa, sentia aquelas dores que parece que tinha alguém assim, um ácido na minha garganta. E no outro dia eu continuava, não demonstrava pra ninguém, não falava, muitas vezes só meu esposo, dar-lhe um chá, um remedinho, porque a vida tem que continuar. E empurrando com a barriga. Só que chega uma hora que você sente que o teu corpo não tá legal. A gente sente. É que a gente muitas das vezes negligencia a gente mesmo, pensando, vou tomar um remédio e vai passar. Mas se aquilo tá insistindo, a gente tem que ter atenção e ouvir o nosso corpo, o que ele tá querendo dizer. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que ele nos deu racionalidade para poder pensar e agir. E eu fui levando, até que chegou um ponto de uns meses atrás que eu estava com muitas dores, mas muita dor mesmo. Dores horríveis, a ponto que chegou há mais ou menos uns 20 dias atrás. Eu percebia que aquela rouquidão, aquela falta de volume na voz continuou e foi piorando. A ponto que eu percebi que eu já não estava mais aguentando. Eu estava forçando para poder parecer estar bem, estar normal, mas na noite eu sofria. E quando foi uns 20 dias atrás, eu lembro que eu parei em frente ao espelho e eu falei com Deus, em frente ao espelho dentro do meu banheiro. Vocês vão entender por que eu tô falando isso, gente. A gente fala sobre tantas coisas na internet, né? E muitas das vezes, quando é para glorificar o nosso Deus, a gente se retrai. E eu vim aqui falar de um Deus. Eu não tô falando de religião, não tô falando de placa de igreja. Tô falando de um Deus que ele governa o mundo, o globo terrestre na palma da mão dele. Que ele mantém cada estrela no seu lugar e que ele cuida de mim, de você. Independente de religião, de placa de igreja. Falando do nosso Deus. E eu lembro que eu parei em frente ao espelho e falei, Senhor, eu tô percebendo que o meu corpo não tá legal. Minha garganta não tá mais a mesma. E, Senhor, toma um caminho para eu cuidar da minha voz. Toma um caminho para poder eu conseguir cuidar, porque eu já tô vendo que eu não tô aguentando mais. Isso eu falei em frente ao espelho com Deus. E sabia que se eu entrasse numa fila poderia demorar, porque é uma especialidade concorrida, né? E no âmbito do SUS. Eu falei, Senhor, prepara, toma um caminho, porque recursos para pagar um bom médico eu não tenho, né? Mas aquilo que está ao nosso alcance a gente vai fazer. Eu fui numa consulta com uma médica, né? No particular, pagamos a consulta, foi ali passado alguns remédios e falado faz o repouso, né? O que me ajudou bastante. Só que eu sabia que eu precisava de um cuidado a mais, de um especialista na área. E eu disse, Deus, eu não tenho condições. Então toma um caminho, Senhor. E no mesmo dia que eu falei com Deus, no outro dia eu acordei praticamente sem voz. E uma amiga minha, né, uma serva de Deus, que me acompanha há muito tempo, que eu tenho ela como mãe na fé, ela soube que eu estava assim. E ela falou, neguinha, ela carinhosamente ela me chama assim, ela falou, neguinha, eu não tô acreditando que você tá assim. Não, eu não aceito. Só que ela não sabia da oração que eu tinha feito com Deus.
Falei, pois é, e escrevendo, né? Porque eu não podia falar, já não tinha mais voz. E aí lembro que eu falando ali com ela, ela falou assim, eu vou falar com a pessoa, que é a pessoa que ela trabalha, né? E aí eu falei, tá bom. E, gente, nem pensei nisso, nem cogitei. Ela falou assim, ó, você vai passar com a fulana, que é doutora, que é médica, e ela vai ver o seu caso. Eu falei, tá bom, amém. Só que a minha ficha não caiu, o que ela tava falando pra mim. Porque eu tava tão já ali, né, com aquela situação, que eu nem me toquei. E eu tinha orado a Deus. E ela falou assim, ó, na quarta-feira que vem você vai passar lá. E na quarta não deu, marcou pra essa quarta que foi hoje. E aí eu fui naquela médica, entrei ali, meu irmão me levou, né? Meu esposo estava em um compromisso, meu irmão me levou. E quando eu entrei, gente, eu preciso glorificar esse Deus aqui. Vai servir para alguém saber que as tuas orações, ainda que pequena e mínima, Deus ele ouve. O Deus de detalhes ele ainda faz. Fui ali numa médica na região da Penha, entrei ali no consultório dela. Ela começou a conversar comigo, falou sobre algumas questões, me ouviu bastante, me deu muita atenção. Ela falou, agora você vai fazer todos os exames necessários. Gente, um exame que eu precisava fazer e que demoraria muito fazer, ela fez ali, em minutos. Eu falei, como assim? Um exame que eu pagaria R$ 400 para fazer só no exame. E a consulta dessa pessoa também seria altíssimo o valor. E ali eu lembro que eu falei assim, tá bom, doutora. Ela falou, senta aqui que eu vou te examinar, vou fazer os exames que necessários. Fez os exames em mim, bonitinho. E quando eu me dei conta, gente, eu estava dentro da sala de uma das melhores, da chefe de otorrinolaringologista, não sei nem falar direito o nome, de São Paulo. Doutora Tassiane Brinca. Eu tô contando aqui, gente, isso não é para falar sobre o homem, não é para engrandecer o homem, porque Deus usa pessoas como ferramentas, como instrumentos dele, como Deus usou essa minha amiga e como ele usou a doutora. E quando eu me dei conta da oração que eu lembrei, que eu falei com Deus, eu estava dentro da sala dela, dentro da sala daquela doutora. Eu me lembrei da oração que eu fiz no espelho para Deus. E o Senhor falou comigo, filha, você pediu para que eu tomasse os caminhos e olha onde eu te coloquei. A patroa dessa minha amiga, ela é a chefe da Associação Brasileira de Otorrino de São Paulo. Ela é doutora, especialista exatamente na área que eu estava precisando. Me examinou, fez os exames necessários, fez o pedido de tudo que eu precisava, da questão alimentar, por questão do organismo, que é uma das coisas que atingiu a minha voz, né, dos refluxos que atingiu, que queimou as cordas vocais. E ali ela me passando tudo, eu falei, Jesus, ela falando, gente, eu parecia que eu tava sonhando, que eu tava, sabe? E o Senhor falou comigo, filha, você não tinha condições, você não tinha dinheiro, mas eu sou Deus que faço caminhos para que o meu nome seja glorificado. Eu não paguei R$ 1 para fazer nada, 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 nada. O Senhor preparou tudo o que eu precisava hoje ali naquele consultório. Eu venho glorificar o meu Deus e dizer para alguém que está assistindo esse vídeo, independente da sua religião, da sua placa de igreja ou de não igreja, a tua oração, ela é ouvida. Quando ela é feita com sinceridade, você fala com o único que te criou, que te formou, que é Ele que tem o poder de mudar a nossa história. Eu venho aqui para glorificar o nome do meu Senhor. Graças a Deus já estou bem melhor da voz. Graças a Deus me recuperei bem. Vou ficar em um mês de um período sem poder, né, falar muito alto para recuperar. Porque graças a Deus nos exames não deu nenhum nódulo. É inchaços que eu tô na laringe e nas amígdalas por conta de inflamações sérias que teve, né, por conta do organismo. Vou ter que mudar a alimentação e muitas coisas. Mas eu venho aqui para dizer para alguém, através dessa situação que eu vivi, que uma oração sincera
ela move a mão de Deus ao nosso favor. E hoje eu me dei conta que aquela oração no espelho, o Senhor ouviu. Saiba que a tua oração, por mais simples e pequena que ela seja, o Senhor, Ele ouve. Amém? Um beijão a todos, que Deus te abençoe e te guarde.